Minha esposa ainda não sabe que eu reencarnei. Ela está fazendo como na vida passada, me oferecendo 5 bilhões para me forçar ao divórcio. Mas eu não vou ser problemático como antes. Em vez disso, peguei diretamente o cheque e assinei rapidamente o acordo de divórcio, apenas porque, na vida passada, Bai Ningbin fugiu com um estudante pobre. Ele ofereceu repetidamente um preço alto para me fazer partir, mas eu me recusei resolutamente, apenas respondendo com uma frase. Prometemos uma vida inteira, nem um segundo a menos. Portanto, Jian Liuer, de 25 anos, foi forçado a partir às pressas à noite, mas sofreu um acidente de avião e não restou nenhum osso. Bai Ningbin, que amava para sempre, arruinou todos os grupos sob o nome de Fanxi para se vingar de Bai Yeguan, forçando meus pais ao suicídio. E eu, que fui torturado loucamente por Bai Ningbin por um ano inteiro, cheguei ao fim da minha vida. A neve enterrou meu corpo. Antes de perder completamente a consciência, vi Jian Liuer, que havia ressuscitado dos mortos, chorando e correndo para os braços de Bai Ningbin. Ningbin, eu não morri. Naquele acidente de avião no mar, fui resgatado. Finalmente te encontrei. Ao mesmo tempo, uma voz mecânica fria ecoou em minha mente. Fang Yuan, Bai Ningbin e Jian Liuer são os protagonistas masculinos e femininos predestinados deste mundo, e você? É apenas um coadjuvante masculino venenoso que serve à trama. Você não pode, nem merece, agarrar coisas que não lhe pertencem. Agora sua trama está entrando na fase de liquidação, contagem regressiva. Pareceu que apenas 10 segundos se passaram, e também pareceu que uma vida inteira havia terminado. Quando abri meus olhos novamente, Fang Yuan descobriu que não havia morrido, mas renascido. O assistente especial de Bai Ningbin estava parado na minha frente, empurrando um cartão bancário inexpressivamente para mim. Sr. Fang, esta é a terceira vez que represento o Sr. Bai para negociar o fim desse contrato de namoro. Desta vez, o preço oferecido pelo Sr. Bai é muito generoso. Contanto que você o deixe ir, você pode receber 5 bilhões. Ouvindo a voz contínua do assistente especial, a mente um tanto tonta de Fang Yuan gradualmente ficou sóbria. Pensando na águia de sangue de galinha antes de morrer, todo o meu corpo estremeceu. Eu apenas voltei 3 anos atrás. Depois de recitar as falas de acordo com o roteiro, olhando para o olhar congelado de Fang Yuan, o assistente especial já estava preparado para que eu recusasse novamente. O assistente especial se inclinou, querendo guardar as coisas na mesa e se virar para sair. Eu segurei o assistente especial e disse, eu concordo. Ouvindo esta resposta, o assistente especial arregalou os olhos em descrença, com a voz cheia de surpresa. Você realmente pensou bem. Concorda em terminar o contrato de namoro e devolver a liberdade ao Sr. Bai. Assinei meu nome de forma decisiva no contrato. Então, peguei o cartão bancário e coloquei no meu bolso. Depois de mandar o assistente especial embora, minhas mãos tremiam e meus olhos estavam vermelhos. Liguei apressadamente para meus pais. Pai, mãe, vocês precisam solicitar residência permanente no exterior agora mesmo. Transfiram todos os ativos em seu nome. Quero levá-los para longe daqui, para nunca mais voltar. Ao ouvirem meu pedido, o pai e a mãe de Fan ficaram ambos atônitos. O que foi, a Yuan? Aconteceu alguma coisa? Eu não sabia como explicar a questão do renascimento, mas estava extremamente ansioso, então só pude inventar uma desculpa às pressas. Eu tive um pesadelo ontem à noite. Sonhei que, se ficarmos no país, nossa família será destruída. E morreremos sem um lugar para sermos enterrados. Os 2 idosos não conseguiam entender e começaram a persuadir. Mas eu insisti em migrar e até comecei a chorar. O pai e a mãe de Fang sempre me amaram muito. No final, eles concordaram. Depois que a ligação foi desligada, Fang Yuan enxugou as lágrimas. Um grande peso foi tirado de sua mente. Bai Ningbin, que entrou pela porta, viu essa cena, mas seu rosto ficou sombrio. Você ainda não assinou. Eu estava errado em quebrar o contrato. Mas 50 milhões também são suficientes para compensar. Do que mais você está insatisfeito? Ouvindo o tom determinado de Bai Ningbin, eu fiquei ligeiramente atordoado. Só então percebi que o assistente especial ainda não havia contado a Bai Ningbin sobre eu já ter assinado o acordo. Eu queria explicar, mas Bai Ningbin não me deu a chance de falar. Bai Ningbin franziu a testa e me puxou direto para fora. Você vem comigo agora. Dirigindo em alta velocidade, o carro parou do lado de fora de um hospital. Fang Yuan foi levado para fora da sala de emergência e ouviu a voz séria do médico. Sr. Bai, a cirurgia de transplante de rim do Sr. Jian pode começar imediatamente.
Só então me lembrei que na minha vida passada eu realmente sofri um acidente de carro e fiz uma cirurgia por causa de uma ruptura no rim. Naquela época, Bai Ningbin não voltou uma única vez, então me lembro vividamente. Mas este assunto não tem nada a ver comigo. Por que Bai Ningbin me trouxe aqui? Não sei o que me lembrei, de repente senti um arrepio. Você me trouxe aqui para me fazer doar um rim para Jian Liuer. Bai Ningbin olhou para mim. Sua voz era fria. Não é você quem vai doar, sou eu. Você vai doar. Fang Yuan estava prestes a expressar seu choque. Bai Ningbin ergueu os olhos e olhou para a sala de cirurgia. Aquela voz familiar. Embora eu já estivesse determinado a ir embora, ainda assim, ouvir Bai Ningbin disposto a fazer isso por Jian Liuer. Meu coração ainda sentiu uma pontada de dor. Você o ama tanto assim? É por isso que eu te trouxe para cá. Você fica sob meus olhos. Não ouse, neste momento crítico, fazer qualquer coisa que machuque Liuer. Depois de dizer isso, Bai Ningbin mandou os guarda-costas segurarem Fang Yuan. Trocou de roupa e entrou sozinho na sala de cirurgia. A luz vermelha acendeu. A cirurgia começou. Eu me sentei na cadeira, entorpecido, com o coração doendo a cada pulsação. Algumas enfermeiras passaram de mãos dadas, conversando sobre a série de TV popular ultimamente. Este segundo protagonista masculino é tão odiável, é merecido que ele vá à falência e fique mentalmente instável no final. Ele não sabe que os protagonistas, homem e mulher, estão destinados a ficar juntos? Eu ouvi em silêncio, curvando levemente os lábios, o sorriso no canto da boca amargo e solitário. Sim, os protagonistas, homem e mulher, estão destinados a ficar juntos. Então, renascendo uma vez. Este vilão coadjuvante, devo viver minha própria vida. Este vilão coadjuvante. Eu não serei mais. Neste enredo, não vou mais brincar com eles. A cirurgia terminou com sucesso. Vendo as luzes da sala de cirurgia se apagarem, Fang Yuan se levantou para sair, mas foi bloqueado pelos guarda-costas. O Sr. Bai disse que, antes que ele acorde, você não pode sair daqui nem por um momento. Fang Yuan só podia se sentar à força e continuar esperando. O tempo passou segundo a segundo. E de repente uma dor lancinante surgiu no abdômen. Meu rosto se enrugou e gotas de suor do tamanho de feijões escorreram da minha testa. Eu sabia que era o velho problema da gastroenterite atacando, e também perceberam meus lábios pálidos e respiração fraca, então negociei com os guarda-costas. Eu não estou me sentindo bem. Vocês podem ir me pegar algum remédio para gastroenterite? Ou um copo de água quente. Os guarda-costas olharam para minha dor com expressões inexpressivas. Com uma atitude resoluta, não, Sr. Fang. Não importa qual problema você tenha, não podemos sair daqui. Esta é a ordem do Sr. Bai. Por Jian Liuer, ele pode ignorar minha vida e minha morte. Eu estava quase sem fôlego. A dor era tanta que não consegui ficar sentado e caí no chão, mas só consegui morder os lábios para suportar a dor. A consciência estava ficando cada vez mais turva. E ao abrir os olhos, Fang Yuan tocou o chão frio. Você me viu acordar? Os guarda-costas me informaram como uma formalidade. O Sr. Bai já acordou, Sr. Fang. Você pode pedir a ele para sair agora. Sinto-me fraco por todo o corpo, de dentro para fora, e as roupas encharcadas de suor estão grudadas em mim. O frio se espalha. Luto para me levantar e, arrastando meu corpo exausto, saio do quarto do hospital. Então ouvi a voz fraca de Jian Liuer. Ningbin, por que você parece doente? Tão fraco. A propósito, você descobriu quem foi a pessoa gentil que doou um rim para mim? Eu quero dizer obrigado a ele pessoalmente. Caso contrário, eu poderia não acordar. A mão de Bai Ningbin segurando a colher parou. Mas logo voltou ao normal. Ele soprou o mingau e alimentou Jian Liuer suavemente. A voz era extremamente gentil. Não é nada, é só que você estava na sala de cirurgia, entre a vida e a morte. Eu estava muito nervoso, então minha tese estava ruim. A pessoa que doou o rim já faleceu. Eu expressarei minha gratidão aos parentes dele por você. Você não precisa se preocupar, eu já cuidei de tudo. Jian Liuer ficou extremamente comovido e se jogou nos braços de Bai Ningbin. Talvez ele tenha pressionado a ferida de Bai Ningbin. O rosto de Bai Ningbin ficou pálido de dor, mas ele fingiu estar calmo e continuou alimentando o mingau. Jian Liuer não percebeu. Ele continuou aninhado nos braços de Bai Ningbin, com os olhos vermelhos engasgando. A propósito, o guarda-costas não disse agora. O irmão Ayuan teve gastroenterite e desmaiou de dor? Você não vai dar uma olhada nele? Assim que ouviu o nome de Fang Yuan,
A expressão de Bai Ningbin escureceu instantaneamente. Provavelmente é um truque para fingir doença. Não se preocupe com ele. Através da janela, ouvi em silêncio. Meu peito estava azedo e abafado. Entre mim e Bai Ningbin, eu dei 100 passos. Bai Ningbin preferiria recuar 100 passos a ficar comigo. E entre Bai Ningbin e Jian Liuer? Jian Liuer não precisa dar um único passo. Bai Ningbin irá até Jian Liuer e entregará tudo a Jian Liuer. Bai Ningbin ama Jian Liuer a ponto de poder doar um rim, mas não deixará Jian Liuer saber. Ele tem medo de que Jian Liuer se sinta angustiado e culpado por causa disso. Eu finalmente entendi a diferença entre amor e não amor. Quão grande é? As pessoas na sala não sabem que estou lá fora. Jian Liuer tomou alguns goles de mingau. Não quero mais beber. Este mingau não é gostoso, é muito enjoativo. Lembro que havia uma loja de mingau perto do portão da nossa universidade. Eu costumava ir lá todas as manhãs. Faz muito tempo que não bebo. Estou com um pouco de saudade. Vendo a nostalgia no rosto de Jian Liuer, Bai Ningbin imediatamente largou a tigela e se levantou. Pegou a chave do carro. Vou comprar para você. Não precisa. Esse tipo de coisa pequena pode ser feita por outra pessoa. Bai Ningbin balançou a cabeça, ajudando Jian Liuer a se deitar. Cobriu Jian Liuer com um cobertor, contanto que seja algo relacionado a você, os lugares que você vai, a comida que você comeu, as paisagens que você viu, eu quero ver pessoalmente. Espere por mim, eu volto já. Dizendo isso, Bai Ningbin abriu a porta e me encontrou de frente. Fang Yuan enfiou os dedos. Ele clareou a garganta e explicou sinceramente, eu vim para te dizer. Eu não vou mais dificultar a vida de Jian Liuer no futuro, você pode ficar tranquilo. Em relação ao que eu disse, Bai Ningbin sempre foi cético. Desta vez não foi exceção. Você quer me deixar tranquilo? Então termine completamente nosso contrato e me liberte. Depois de dizer isso, Bai Ningbin virou-se para sair, mas não ouviu a frase que murmurei, Bai Ningbin. Eu já te libertei completamente. Depois de voltar para casa, eu comi alguma coisa simples e comecei a arrumar minhas coisas. A maioria das coisas em casa são minhas. Bai Ningbin tem apenas alguns, e uma parte deles eu comprei. Casaco de trincheira, cosméticos, perfume, copo de água, escova de dentes. Eu não deixei nada. Juntamente com as fotos de Bai Ningbin que eu tirei secretamente, as cartas de amor que escrevi para ele quando era jovem e outras bugigangas, tudo foi jogado fora. Naquele dia em que limpei completamente a vila que eu costumava pensar que era minha casa, Bai Ningbin voltou. Assim que ele entrou, percebeu a normalidade e olhou em volta. Onde estão minhas coisas? Joguei fora. Eu disse honestamente a Bai Ningbin. Bai Ningbin me lançou um olhar fraco. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Eu só estive fora por alguns dias e você está sendo tão infantil? Eu joguei fora tudo que comprei. Não toquei em nada seu, e você já usa muito pouco de qualquer maneira. Então você jogou fora. Ao ouvir minha explicação, Bai Ningbin pensou. Eu estava reclamando que ele não estava em casa esses dias, violando o contrato. Ele franziu ligeiramente a testa. Seu tom era um pouco frio e pegajoso. Eu já disse que não quero cumprir esse contrato. Eu também não quero ficar com você para sempre. Pense bem e assine. O assistente especial ainda não te contou? Da última vez minhas palavras foram interrompidas no meio. Jian Liuer entrou com passos pequenos e disse pessoalmente, Sr. Fang. Ningbin tem cuidado de mim no hospital ultimamente. Sempre fui ganancioso por riqueza, então Bai Ningbin aumenta o preço repetidamente. Queria ir embora, mas só eu dei meu coração de verdade desde o início. Olhei para Bai Ningbin olhando ansiosamente para Jian Liuer, com aqueles olhos profundos e amorosos. Silenciosamente me virei e voltei para o quarto. Depois de um momento de silêncio, a porta foi batida. Jian Liuer entrou com café e olhou timidamente. Sr. Fang, Ningbin está em uma reunião. Eu fiz um pouco de café. Preparei uma xícara para você também, e gostaria de conversar com você. Na minha vida passada, eu não apenas rejeitei diretamente. Eu também bloqueei Jian Liuer, mas agora decidi partir. Então, ao encarar Jian Liuer, não preciso ser tão antagônico como antes. Minha atitude é muito calma. Sobre o que você quer conversar? Jian Liuer apertou as mãos nervosamente, com expectativa vagamente visível em seus olhos. Eu sei que você e Ningbin são amigos de infância. Mas o amor não pode ser forçado. Você a amarra ao seu lado com um contrato, e ela se sente atormentada o tempo todo. Você também não conseguirá o amor que deseja e acabará com uma situação em que todos perdem. É realmente este o resultado que você quer ver?
Meu olhar ficou incrivelmente complicado em cada palavra, e eu olhei fixamente para Jian Liuer. Silencioso e sem palavras, em que posição você está dizendo essas coisas para mim? Eu sou apenas como você. Eu amo profundamente Ningbin, então não quero vê-la sendo torturada assim. Ela não gosta da sua presença. Isso a fará relembrar constantemente os anos mais embaraçosos e dolorosos. Ela quer escapar não apenas da gaiola que você construiu com amor, mas também daquele passado sombrio. E ela é uma pessoa tão orgulhosa. Ela nunca mostrará as feridas em seu coração para os outros, mas ela não consegue sair das sombras, então ao encarar você, suas emoções são tão baixas e sombrias. Fiquei pasmo no local e percebi pela primeira vez. Por que Bai Ningbin está no coração dela, então ao encarar você? Suas emoções eram tão sombrias e taciturnas. Fiquei pasmo no local, percebi pela primeira vez. Por que Bai Ningbin queria tanto escapar do meu lado? Sim. Eu acompanhei Bai Ningbin pelos 4 anos mais sombrios e testemunhei os momentos mais embaraçosos de Bai Ningbin. Eu pensei que esses passados de compartilhar alegrias e tristezas eram um solo para nutrir o amor, mas para aqueles que queriam começar uma nova vida. Para Bai Ningbin, tudo isso não é nada além de um pesadelo persistente, e Bai Ningbin coloca o interior. O lado mais suave e indizível foi mostrado a Jian Liuer, o que não significa. Eu nunca entrei no mundo de Bai Ningbin, de repente. Uma amargura infinita surgiu como uma tempestade, e aqueles persistentes apegos remanescentes no fundo do meu coração, assim se transformaram em cinzas mortas. Eu não queria parecer fraco na frente de Jian Liuer, mas não consegui controlar aquelas emoções tristes e fracas. Forcei-me a levantar para sair, mas Jian Liuer pensou que eu estava me recusando a me comunicar. Não querendo perder esta oportunidade, apressadamente me perseguiu e quis me puxar. Sr. Fang, eu só queria te dizer. A voz não tinha caído. Jian Liuer colidiu desordenadamente. A estante de plantas perto da parede, vários vasos caíram instantaneamente e me atingiram. Eu gemi e caí no chão, meu corpo estava ensanguentado. O sangue no meu rosto desapareceu e a forte dor puxou meus nervos, doendo tanto que eu não conseguia respirar. Jian Liuer também estava assustado. Antes que ele pudesse reagir, ele foi repentinamente atacado. O cachorro protetor assustou-o até fazê-lo perder a cor. Jian Liuer foi mordido por um cachorro quando criança, então quando ele viu este forte Golden Retriever, subconscientemente se virou e correu. O cachorro o perseguiu implacavelmente, em pânico. Jian Liuer torceu o pé e caiu direto da escada. O grito do homem ecoou por toda a vila. Bai Ningbin, que ouviu o som, viu esta cena. Suas pupilas perderam repentinamente a cor. Ele correu e protegeu Jian Liuer em seus braços. Olhando para a testa de Jian Liuer, a ferida sangrenta aterrorizante, ele ficou extremamente angustiado. Ele levantou aqueles olhos vermelhos e olhou para o cachorro na escada, uma raiva furiosa queimando em seu peito. Eu também ouvi o grito. Suportei a dor e me levantei, querendo ver o que havia acontecido. Mas assim que saí, ouvi Bai Ningbin dizer, Liuer acabou de passar por uma cirurgia. Seu corpo está fraco e ele tem tanto medo de cachorros. Por que você deixou seu cachorro sair para machucar as pessoas? Eu nunca pensei que as coisas evoluiriam para isso. Doendo quase a ponto de perder a voz, só consegui espremer um ar fraco da garganta. Querendo explicar a verdade a Bai Ningbin, foi ele quem derrubou o vaso primeiro. Hongron viu que eu estava ferido, então ela foi atrás dele. Você também sabe. Hongron geralmente é muito obediente. Ele tem tanto medo de estranhos, só está preocupado comigo. Chega, não quero mais ouvir essas explicações inúteis. Já que você não consegue controlar seu cachorro e Jian Liuer se machucou tanto, então mate-o. Para evitar problemas futuros, Bai Ningbin não ouviu minha explicação e chamou diretamente os seguranças, pedindo que prendessem o cachorro e o levassem embora, vendo alguns homens grandes caminhando em direção a Hongron. Hongron ficou tenso instantaneamente, e eu, ouvindo tudo isso, senti um frio por todo o corpo. Instintivamente, quis proteger Hongron em meus braços, implorando que o deixassem em paz, mas os seguranças não foram nada gentis. Eles me derrubaram na parede com força e foram pegar o cachorro, e vendo essa cena, Hongron também ficou frenético e atacou. Os seguranças pegaram um bastão e o acertaram, ele ficou coberto de sangue. Ainda latindo freneticamente querendo me salvar, mas foi agarrado pela perna e levantado. Ele chutou com todas as suas forças tentando se libertar. Os seguranças simplesmente não conseguiram controlá-lo, a mão repentinamente afrouxou. No segundo seguinte, Hongron caiu do corredor do segundo andar no piso de mármore do primeiro andar.
Hongron! Vendo essa cena, eu desmoronei completamente. Meu pai cambaleou e desceu as escadas. Pegou Hongron, mas só viu aqueles olhos gradualmente escurecendo. Ele acariciou minha mão pela última vez. E fechou os olhos para sempre. Naquele momento, senti que meu coração estava se partindo. Com uma dor insuportável, abracei seu corpo gradualmente frio e olhei para Bai Ningbin com lágrimas nos olhos. Em vez de um desespero infinito, se você me odeie, por que ser tão cruel? Insistindo em matá-lo, ele claramente não fez nada de errado. E neste momento, os olhos e o coração de Bai Ningbin estão apenas em Jian Liuer, que está inconsciente. Ele me olhou friamente. Ele não está errado, porque tudo está errado com você. Você acha que ele morreu por você e você pode escapar da punição? Eu te digo. Eu absolutamente não vou deixar Jian Liuer sofrer em vão. Depois de falar, Bai Ningbin chamou os seguranças e deu algumas ordens. O som da ambulância se aproximou gradualmente. Ele não se importou com mais nada e saiu com Jian Liuer. A perna quebrada de Hongron estava pendurada na palma da minha mão, vendo as costas de Bai Ningbin se afastando gradualmente. Eu não aguentei mais e chorei até ficar rouco. Bai Ningbin. Naquele ano, você foi encurralado pelo chefe da aldeia em um beco, e Hongron quebrou uma perna ao tentar te salvar daquele grupo de pessoas. É por isso que ele se tornou tão assustado com estranhos. Ele gosta tanto de você, cuidando de você todos os dias quando você estava mais solitário e desamparado, acompanhando você em tantas noites longas, esperando você voltar para casa todos os dias. Por que você? Por que você é tão cruel? Eu questionei com raiva, mas Bai Ningbin não parou nem por um momento. A única resposta que obtive foi a voz fria e dura do guarda-costas, Sr. Fang. O Sr. Bai disse que você feriu pessoas com seu cachorro e precisa ser enviado para a Câmara Fria para se redimir. Depois de dizer isso, 3 homens me pegaram e me jogaram na Câmara Fria. Eu abracei o corpo de Hongron com força, meus olhos vermelhos cheios de vazio e dormência. Um frio cortante invadiu, querendo penetrar nos meus ossos com escárnio e maldade. Eu tremi de frio e me vi no hospital. O médico ajustou o gotejamento, com um tom solene. Como você se trancou na Câmara Fria? Se tivéssemos te encontrado 2 minutos depois, você teria morrido congelado. Ao ouvir as palavras morrer congelado, aquele frio úmido invadiu meu corpo novamente, como se nunca tivesse desaparecido. Eu me lembrei da minha vida passada. Depois que Bai Ningbin me atropelou com um carro, quebrando meus órgãos internos, eu também fui enterrado em uma poça de sangue e morri congelado. Agora que estou renascido, eu quase morri dessa maneira novamente. Então, contanto que eu me apaixone por Bai Ningbin ou me aproxime dele, eu vou me aproximar infinitamente da morte, e tudo o que me importa não terá um bom final? Eu me lembrei dos meus pais, que foram forçados a pular de um penhasco para me salvar na vida passada, e de Hongron, que foi jogado até a morte na minha frente. Meu coração estava destinado a doer. Meus 10 dedos afundaram profundamente nas minhas palmas, arranhando até sangrar. No meio da tristeza, o telefone dos meus pais tocou. A Yuan. Seu pai e eu já transferimos todos os ativos domésticos. Os procedimentos de Ningning também foram submetidos. A aprovação será feita na próxima semana. Você tem certeza de que realmente quer que Ningning vá para o exterior? Bai Ningbin? Você não gosta muito dele? Eu olhei fixamente para a parede branca acima da minha cabeça, minha voz como uma poça de água parada. Sem ondulações. Nesta vida, eu nunca vou gostar de Bai Ningbin novamente. Antes que as palavras terminassem, Bai Ningbin abriu a porta, olhando para mim com uma expressão complexa. No momento em que os olhos dos dois se encontraram no ar, eu me esquivei como se tivesse levado um choque. Conhecendo por tantos anos, na impressão de Bai Ningbin, eu era como um peão incansável, girando em torno dele 24 horas por dia, e eu, sem vergonha, repetia. Eu dizia que gostava dele e sempre observaria com o olhar entusiasmado de uma tia. Ele estava muito irritado e tentava desesperadamente me afastar. Ele até esperava que essa tia fanática pudesse transferir seu afeto para outra pessoa, mas quando eu realmente disse que não o amava, quando realmente comecei a evitá-lo, ele não ficou tão feliz quanto imaginava, mas sim um pouco aborrecido. Ele não sabia de onde vinha essa emoção e não queria mostrá-la na minha frente, então ainda mantinha aquela aparência arrogante. Não gosta mais de mim? Então por que você machucou Liuer? Por que você fingiu estar doente para atrair minha atenção? Por que você se recusou a assinar aquele contrato?
O médico disse que você estava gravemente ferido, mas eu acho que você está muito bem e ainda tem energia para atuar na minha frente. Diante do questionamento obsessivo de Bai Ningbin, baixei os olhos. Na voz de Cia, havia uma exaustão indescritível. Tudo o que eu disse era verdade. Não gostar de você é verdade, estar doente também é verdade, e o contrato que você tanto deseja. Já assinei. Assim que as palavras foram ditas, o mordomo da família Fang entrou. Jovem mestre, os esboços dos vestidos de noiva que você pediu ao designer para o Sr. Bai projetar no mês passado já estão prontos. Veja se há alguma coisa que precise ser modificada. Bai Ningbin riu com raiva. Ele pegou a pilha grossa de desenhos e os rasgou em pedacinhos na minha frente. Então, sob o olhar perplexo do mordomo, ele se virou e foi embora, deixando apenas uma frase. Já que você não entende o que é a verdade, eu vou te ensinar. Eu não gosto de nenhum desses vestidos de noiva. Com um estrondo, a porta foi batida. O mordomo olhou para mim impotente. Jovem mestre, vou pedir ao designer para enviar um novo desenho imediatamente. Eu balancei a cabeça suavemente e parei o mordomo. Não precisa. Destrua todas as surpresas e presentes que eu preparei para Bai Ningbin antes. Não precisa de nada. De qualquer forma, estou prestes a desaparecer do mundo de Bai Ningbin. Só preciso suportar a última semana. Naquela tarde, Fang Yuan teve alta do hospital e enviou Hongron para o crematório, aquele que sempre grudava em mim. O grande cachorro que eu criei se transformou em uma caixa de cinzas. Voltei para casa segurando a caixa. Olhando para o brinquedo que ele jogou no sofá, fiquei atordoado por muito tempo. Inúmeras lembranças vieram à tona. Às vezes, era Hongron pulando para me ajudar a pegar os presentes que Bai Ningbin jogou fora. Às vezes eu estava triste por causa de Bai Ningbin. E as cenas de me acompanhar a noite toda, e às vezes o olhar pacífico quando ele viveu até os 15 anos em sua vida passada e morreu de velhice. Fechei os olhos, mas as lágrimas romperam minhas pálpebras e escorreram silenciosamente pelo meu rosto, pingando no chão, e desta vez, Hongron nunca mais se aninharia obedientemente em meus braços, esfregando minhas mãos para me confortar. Alguns dias depois, foi o casamento de dois bons amigos no círculo. Eu me arrumei e me animei para lidar com isso. Meus amigos viram que meu rosto não estava bom. Eles vieram me consolar. A Yuan, Ningbin está levando Jian Liuer para visitar o túmulo de seus pais ultimamente. E também o acompanhou de volta à sua cidade natal para conhecer seus pais pobres, mas ele deve estar apaixonado por aquele demônio raposa masculino, não se preocupe. E não fique triste, você tem um contrato, ele definitivamente não vai se casar com ele. Isso mesmo, um caipira, um homem fênix pobre. Também quer subir alto, ele merece Ningbin da cabeça aos pés, é apenas uma novidade passageira. Quando ele se cansar de brincar, ele definitivamente vai escolher você no final, afinal ele pode se reerguer. Você é a pessoa mais importante. Fang Yuan sabe que eles estão se sentindo injustiçados por mim, mas neste momento eu já entendi. O amor de Bai Ningbin por Jian Liuer é uma muralha de ferro inabalável. Eu não quero mais bater nessa parede sul. Eu também não quero que meus amigos sofram por minha causa. Eu os informo seriamente sobre meus pensamentos atuais. Meu contrato com Bai Ningbin foi rescindido. Quem ele gosta no futuro e com quem ele quer se casar, todos arregalaram os olhos. Você gosta dele há quase 20 anos. Você realmente quer desistir e perder para um homem como Jian Liuer? Liuer é muito bom, melhor do que qualquer um de vocês. Ele é sincero, gentil, ensolarado e alegre. Corajoso e determinado, ele é o único garoto que eu já amei e amarei profundamente por toda a minha vida. Pelo contrário, vocês que fofocam sobre ele pelas costas são como ratos em uma vala. Nojento. A voz fria de Bai Ningbin veio de trás. Virei-me ao ouvir o som e o vi abraçando gentilmente Jian Liuer, que estava com os olhos vermelhos. Então fez uma ligação e imediatamente notificou o departamento de projetos para encerrar a cooperação com Gu Jia. Todos os projetos de Shen Jia, Fang Jia e Seng Jia. Ao ouvir isso, a expressão de todos os presentes mudou, olhando para ele chocados. Você insistiu em não dizer nada e dispensou tantas cooperações comerciais por causa de um Jian Liuer. Você precisa fazer tanto barulho? Os olhos de Bai Ningbin estavam cheios de aversão, e seu tom era extremamente frio. Quanto a isso, Liuer é meu limite. Quem ousar tocá-lo, terá que pagar o preço. Seus olhos percorreram a todos, finalmente, pousaram em mim. Ameaçador. Fang Jia sabia que ele estava apenas matando a galinha para assustar o macaco. Mordi meus dentes e quis falar por meus amigos. Você tem que ser assim?
O tom de Bai Ningbin era assustadoramente frio. Sim. Quem difamar Liu Er não terá um bom fim, depois de experimentar a vida passada. Eu sei que Bai Ningbin está falando a verdade. Não posso mais confrontá-lo diretamente. Levei alguns amigos para longe. Logo, o casamento começou. Embora houvesse uma certa distância. Enquanto Fang Ji olhasse para a mesa espiritual, ele podia ver cada movimento de Bai Ningbin e Jian Liuer. Ele lavava o conjunto de chá e o colocava na frente de Jian Liuer, descascava camarões para Jian Liuer. E bloqueava o vinho que era oferecido a Jian Liuer. Somente na frente de Jian Liuer, Bai Ningbin tirava aquela casca fria, tornando-se tão gentil, meticuloso, paciente e atencioso. O coração que eu não conseguia aquecer em mais de 10 anos. Se transformou em gentileza ao redor do dedo na frente de Jian Liuer, em transe. O casamento já havia chegado ao último momento do lançamento do buquê. Jian Liuer apenas olhou com inveja. Para o buquê nas mãos da noiva. Bai Ningbin a puxou e caminhou para a multidão. Fang Ji assentou-se em silêncio em seu assento, observando Bai Ningbin usar sua vantagem de altura para pegar o buquê de dezenas de mãos. Depois de pegar as flores, ela também arrumou suas roupas, preocupada em cair no chão. Ela solenemente as ofereceu a Jian Liuer, sem anel. Não era um pedido de casamento. Mas eu sei que Bai Ningbin estava usando ações práticas para anunciar silenciosamente a Jian Liuer e a todos os convidados presentes. Que ela, Bai Ningbin, havia reconhecido Jian Liuer e que não se casaria com ninguém além dela nesta vida. No segundo seguinte, os olhos de todos no local caíram em mim ao mesmo tempo, encarando aqueles olhares cheios de pena e compaixão. Até mesmo um olhar zombeteiro. Eu levantei minha mão e comecei a aplaudir. Eu sinceramente espero que Bai Ningbin consiga o que deseja, para que eu possa ir para longe e ter uma vida tranquila. Após o casamento, Fang Yuan se preparou para ir para casa. Mas ele encontrou Bai Ningbin lá embaixo. No momento em que seus olhos se encontraram, eu subconscientemente quis desviar o olhar. Mas fui parado. Sobre a rescisão do contrato de patrocínio, você ainda não considerou? Ou você não está satisfeito com o preço? Quanto você quer exatamente? Você pode dizer diretamente. De novo e de novo, eu já perdi o desejo de explicar para ela. Eu abaixei a cabeça. Meu tom era calmo, sem nenhuma emoção. Eu também quero te perguntar. Aos seus olhos, eu, junto com nossos sentimentos por mais de 10 anos, pode ser completamente dispensado com este dinheiro? Eu peguei seu dinheiro. Você e eu vamos traçar uma linha nesta vida e nunca mais teremos que nos comunicar, certo? Algumas palavras deixaram Bai Ningbin em silêncio. Ela olhou para mim fixamente, e lentamente algumas emoções complexas e indescritíveis surgiram em seus olhos. Ela queria me dizer que só queria terminar este relacionamento anormal. Não era para romper o contato comigo, mas vendo Jian Liuer saindo do banheiro. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca foram engolidas de volta. Ela só disse uma palavra, mas o significado transmitido era completamente diferente. Sim, ouvir ela admitir pessoalmente. O coração já entorpecido de Fang Yuan ainda estava um pouco deprimido e abafado, mas logo ajustei meu humor. Olhando para Bai Ningbin segurando a mão de Jian Liuer, com os dedos entrelaçados, eu balancei levemente a cabeça. Eu entendo. Não se preocupe, eu farei como você deseja. Em 5 dias, você terá tudo o que deseja. 5 dias. Que 5 dias? Bai Ningbin franziu a testa, prestes a perguntar. Fang Yuan já havia se virado para ir embora. Ouvindo Jian Liuer dizer que estava com fome, ela também rapidamente colocou as palavras de Fang Yuan. Esqueceu. Depois de voltar para casa, limpei o último pouco de ativos em meu nome. Coloquei-os em bonecos, mansões e carros esportivos. E tudo foi vendido por dinheiro. À noite, começou a chover forte e Fang Yuan estava arrumando as malas. De repente, ouvi batidas urgentes na porta. Abri e vi Jian Liuer encharcado. Chorando, ajoelhou-se na minha frente. Sr. Fang, Ningbin desmaiou hoje e foi levado para a sala de emergência. Mas como não sou da família dele, não posso assinar o termo de responsabilidade de emergência. Só posso tentar contatar os familiares dele no exterior. Quase o fiz perder o melhor tempo para o resgate. Ele ainda está na UTI. Você também sabe que os pais dele faleceram. Ele não tem ninguém próximo. Eu imploro, por favor, rescinda o contrato. Deixe-o livre, por favor. Quero ser o marido dele. Não quero ficar de braços cruzados neste momento crítico. Só posso vê-lo morrer. Diante do apelo de Jian Liuer, lembrei-me de que, na vida passada,
Bai Ningbin também estava gravemente doente. Assim que soube, transferiu imediatamente para o melhor hospital particular. Convidei todos os especialistas médicos internos para lá, e ele não teve grandes problemas. Depois disso, não respondia mais nada. Cuidando dele dia e noite, exausto por dias e noites a ponto de não conseguir endireitar a coluna. Mas Bai Ningbin acordou. Mas ficou furioso porque eu chamei Jian Liuer algumas vezes em um momento de pânico e me expulsou. Então, desta vez, não fui mais me humilhar, apenas fingi não saber de nada. E Jian Liuer, uma pessoa comum sem antecedentes, família ou conexões, é claro que não tem como, neste momento crítico, limpar a cabeça e usar conexões para usar tantos meios de resgate eficazes. Bai Ningbin vai sofrer muita dor, e isso é normal, mas ele é, afinal, o protagonista deste mundo. O final certamente será seguro. Então eu não me preocupei nem um pouco, apenas disse calmamente a Jian Liuer. Senhor Jian, você gosta de assistir novelas de ídolos? O protagonista rico e bonito e a protagonista ingênua se apaixonam à primeira vista, geralmente tem que passar por muitos testes para alcançar a perfeição. Você e Bai Ningbin também são assim, mas não importa que tipo de acidentes vocês passem, mesmo que haja coadjuvantes como eu interferindo. Não impedirá que vocês corram um para o outro. Então você não precisa se preocupar com a segurança de Bai Ningbin, você é o marido predestinado dele. Envelhecerão juntos e passarão a vida juntos. E eu? Não criarei mais obstáculos para vocês. O que você quer, eu já obtive de Bai Ningbin, por favor, volte. Jian Liuer, ansioso, olhou para mim com os olhos vazios, sem entender nada do que eu estava dizendo. Eu também não expliquei, e fui para cima descansar. Choveu a noite toda. No dia seguinte, quando desci, descobri que Jian Liuer não tinha ido embora, mas estava ajoelhado no quintal há um ano. O rosto de Jian Liuer estava pálido como papel, e ele estava tonto e cambaleante. Vendo sua aparência fraca, Fang Yuan também se assustou e quis ajudá-lo. Mas assim que ele estendeu a mão, Bai Ningbin, que havia chegado, o empurrou. Bai Ningbin ainda estava vestindo roupas de hospital. Não havia sangue em seu rosto, mas ele abraçou Jian Liuer com força. Ele levantou a mão para tocar a testa escaldante de Jian Liuer e então, o olhar que ele me deu instantaneamente se tornou afiado e frio. Fang Yuan, ele nunca te ofendeu. Uma chuva tão forte e você o fez ajoelhar a noite toda. Como seu coração pode ser tão cruel? Diante da repreensão furiosa de Bai Ningbin, a mão de Fang Yuan se fechou em punho. Sua voz estava cheia de profundo desamparo. Não tem nada a ver comigo. Eu o deixei voltar ontem à noite. Ele insistiu em se ajoelhar por algumas horas. Que não tem nada a ver com você. Liuer está inconsciente agora. Você pode inventar qualquer desculpa que quiser. Ele não pode refutar uma palavra, mas você sabe o que fez. Eu sei ainda mais claramente, então você não precisa encontrar esses motivos vagos. É melhor você rezar para que algo não aconteça com Liuer, caso contrário, eu definitivamente farei você pagar o preço. Depois que Bai Ningbin terminou de repreender com urgência, ele levou Jian Liuer para o hospital. Ele também chamou alguém. E me levou à força para o carro. Ao longo do caminho, Bai Ningbin olhou fixamente para Jian Liuer inconsciente. A angústia em seus olhos estava prestes a transbordar, e ele continuou a instar o motorista. O motorista estava suando e seus nervos extremamente tensos estavam prestes a se romper. Quando virou um cruzamento, o motorista pisou fundo no acelerador e não percebeu a traseira diagonal. O carro esportivo que apareceu de repente. No segundo seguinte, os dois carros colidiram diretamente. Fang Yuan estava sentado no banco do passageiro, e o impacto que ele sofreu foi o mais severo. Ele bateu a cabeça na porta do carro. Antes de desmaiar, ele viu através da janela do carro quebrada Bai Ningbin segurando um Jian Liuer coberto de sangue deixando suas costas. Seus ouvidos zumbiam. Ele ouviu as sirenes das ambulâncias e a voz ansiosa do médico. Este paciente sofreu danos na artéria e precisa ser operado imediatamente. Caso contrário, sua vida pode estar em perigo. Senhora, você tem certeza que quer resgatar primeiro aquele paciente com febre alta? Ele não tem ferimentos fatais. Não haverá nenhum perigo se ele for tratado mais tarde. A voz de Bai Ningbin caiu nos ouvidos de Fang Yuan através da porta e se tornou antes que ele perdesse a consciência. O último som que ouvi. Só quero que Liuer esteja seguro, não importa o quão ferido Fang Yuan esteja. Devo salvar Liuer primeiro. A vida e a morte dos outros não são da minha conta. Saindo de um longo pesadelo. Assim que Fang Yuan acordou, viu seus pais chorando. A Yuan,
O médico disse que você quase não voltou. Seu pai e eu estávamos tão assustados que quase tivemos um ataque cardíaco. Ainda bem que você está bem. A alegria de escapar da morte inundou o coração de Fang Yuan e me fez chorar também. A família de Trey se abraçou e chorou por um longo tempo antes que Fang Fu e Fang Mu se acalmassem e enxugassem minhas lágrimas gentilmente. Desta vez você se machucou tão gravemente. Que tal adiarmos nossa viagem ao exterior por mais um mês, relembrando tudo o que aconteceu após o renascimento? Ainda estou apreensivo, mas balancei a cabeça pesadamente com uma atitude resoluta. Não adie, paz. As condições médicas na Europa também são muito boas. Vão para lá para se recuperarem. Vamos partir amanhã à tarde, conforme planejado originalmente. No último dia, pedi a Fang Fu e Fang Mu que voltassem para a vila para pegar minha bagagem e as cinzas de Hongron. Duas enfermeiras vieram verificar e conversaram sobre muitas fofocas. Ouvi dizer que o presidente do Grupo Bai também está em nosso hospital e reservou todos os quartos. Ser capaz de fazer Bai Ningbin, que pode fazer chover em Jing, se sentir tão triste. Você sabe? Outra enfermeira balançou a cabeça. De repente, lembrando-se de algo, seus olhos brilharam e olharam para Fang Yuan. Você e aquele menino foram enviados juntos. Você o conhece? Ele é filho de qual família rica? Meus cílios tremeram levemente, abaixei meus olhos e falei suavemente. Não o conheço. Talvez, como vocês dizem, ele seja o protagonista de um drama de ídolos. Como um coadjuvante de NPC, como eu poderia saber? As enfermeiras pensaram que sim. Tiraram o travesseiro das minhas mãos e saíram conversando, deixando o quarto em silêncio. Fang Yuan pegou seu celular e silenciosamente excluiu todas as informações de contato de Bai Ningbin. Depois de fazer tudo isso, Fang Fu e Fang Mu ligaram e disseram que chegariam ao hospital em breve. Um cuidador me ajudou a sentar em uma cadeira de rodas e me empurrou para fora do quarto. No momento em que as portas do elevador se abriram, Fang Yuan viu o assistente especial de Bai Ningbin. O assistente especial acenou em saudação e levantou a pasta em sua mão. Senhor Fang, em vez de sermos distantes e formais, depois que você assinou da última vez, eu viajei a negócios temporariamente por meio mês. Este acordo não teve tempo de ser enviado. Fique tranquilo. Vou entregá-lo ao presidente Bai agora. Eu estava prestes a falar quando ouvi a voz de Bai Ningbin vindo de trás. Virei-me a ouvir o som e encontrei seus olhos frios como a neve. Esta é a enésima vez. Ela ainda se recusa a assinar. O assistente especial ficou atordoado e estava prestes a falar. Fang Yuan interrompeu. Veja você mesmo, ela disse. Enquanto pegava a pasta na mão do assistente especial e a entregava pessoalmente a Bai Ningbin, olhando para a expressão inexpressiva de Fang Yuan e a expressão hesitante do assistente especial, um traço de suspeita brilhou nos olhos de Bai Ningbin. Ela estava prestes a abrir este contrato. O telefone tocou. Ningbin, onde você está? A enfermeira disse que você deveria fazer um check-up. Volte logo. A mão que estava virando no meio também foi recolhida indiferentemente. Bai Ningbin enfiou os documentos de volta nas mãos do assistente especial. Não precisa ler. Eu sei que ela definitivamente não assinou. Da próxima vez, redige um novo contrato e aumente o preço em 30 vezes. Depois de instruir, ela voltou sua atenção para Fang Yuan novamente, ao invés de ser solene e apressada. Esta é a quarta vez que aumento o preço. Espero que desta vez você não me decepcione. Depois de falar, ela se virou e foi direto para a enfermaria VIP. O assistente especial olhou para Fang Yuan com uma expressão vazia. Senhor Fang, isso. Só eu sei que Bai Ningbin está ocupado acompanhando sua amada. Olhando para a figura distante de Bai Ningbin, mostrei um sorriso aliviado. Além de Jian Liuer, tudo neste mundo é irrelevante para ela. Eu a libertei. Se ela quiser ouvir depois, você pode contar para ela. Jin, a porta do elevador se abriu. Meus pais caminharam até mim sorrindo. Colocaram um casaco em mim e me levaram para fora do hospital, em direção ao aeroporto. Lá fora estava um dia ensolarado e brilhante. Levantei minha mão para pegar a luz quente do sol e o frio acumulado em meu corpo finalmente se dissipou. Antes de embarcar no avião, tirei as 3 passagens aéreas e olhei para meus pais sorrindo. Pai e mãe, vamos esquecer o passado e começar uma nova vida. Desta vez, não quero mais ser um coadjuvante. Quero ser o único em minha vida. O protagonista é insubstituível. Do outro lado, Bai Ningbin acalma Jian Liuer, que está chorando. Seja bonzinho. O médico não disse que, com repouso gradual, os dados dos exames voltarão ao normal? Jian Liuer assentiu e abraçou Bai Ningbin.
Seus olhos estavam úmidos enquanto olhava para Bai Ningbin. Ningbin, eu vou cuidar bem de você e farei você se recuperar logo. Os dois apenas se abraçaram. Como se nada no mundo pudesse separá-los. Colemente interrompeu o doce abraço dos dois. Presidente Bai. Este contrato ainda não foi entregue. Bai Ningbin virou o olhar para o assistente especial parado na porta. Ela pegou o documento que o assistente lhe entregou. Ela folheou casualmente. Ela ainda não assinou. Então por que me entregar? Bai Ningbin virou para a última página e olhou para a assinatura familiar de Fang Yuan. Ningbin, o que foi? Jian Liuer, que estava ao lado, se aproximou e também viu a assinatura de Fang Yuan. Bai Ningbin olhou para a assinatura e a data. Os dedos que seguravam a borda da pasta se apertaram continuamente. Ela assinou. As mãos de Bai Ningbin tremeram levemente. Ela olhou ligeiramente confusa para o assistente especial. Presidente Bai, o Sr. Fang já assinou e recebeu o cartão bancário há 2 semanas. Ao ouvir isso, Jian Liuer abraçou Bai Ningbin com alegria. Que bom! Ningbin, finalmente podemos ficar juntos. Bai Ningbin não ficou tão feliz quanto ela esperava. Bai Ningbin tremeu levemente. A pasta em sua mão caiu no chão do hospital com um baque. Você está dizendo? Ponto que ela realmente assinou. O assistente especial mostrou uma expressão de pavor. Sim, Presidente Bai. Há 2 semanas, o Sr. Fang assinou pessoalmente na minha frente. Bai, Presidente Bai. O assistente especial olhou para Bai Ningbin, que estava atordoada, e acrescentou apavorado, Presidente Bai, fique tranquilo. A assinatura já foi autenticada pelo departamento jurídico e já tem validade legal. Já que é assim. Ponto então estou completamente livre dela. Ao ouvir isso, Bai Ningbin jogou a pasta com força nos braços do assistente especial. Por alguma razão, ela sentiu um vazio no coração. Ningbin. Os olhos de Jian Liuer estavam cheios de lágrimas, que escorriam pelo seu rosto desnutrido. Bai Ningbin sentou-se ao lado dela. Liuer, finalmente podemos ficar juntos. Ao ver isso, o assistente especial. Ponto saiu rapidamente e fechou suavemente a porta do quarto VIP particular. Bai Ningbin levantou a cabeça e beijou as lágrimas nos cantos dos olhos de Jian Liuer. Dentro do quarto particular. Sons ambíguos só retornaram ao silêncio depois de muito tempo. Bai Ningbin levou Jian Liuer de volta para a vila. O rosto de Jian Liuer estava cheio de preocupação. Ningbin, o Sr. Fang não ficará zangado por você me trazer de volta? Bai Ningbin deixou um beijo em seus lábios. Ela não se atreve. Você é quem me ajudará pelo resto da minha vida. Um marido legítimo. O que Fang Yuan conta? Não vou deixá-la sair daqui. Já estou levando em consideração o nosso antigo relacionamento. Bai Ningbin digitou a senha para abrir a porta da vila. Ela gentilmente pegou a mão de Jian Liuer e disse suavemente a ela, Liuer, você se mudará para o quarto principal. Eu pedirei a Fang Yuan para mover suas coisas para o quarto de hóspedes. Ela apertou a palma da mão de Jian Liuer. Acalmando-a, Bai Ningbin abriu a porta e entrou, mas quando a levou para ver a cena dentro da casa, parou. Ningbin, o que foi? Jian Liuer olhou para Bai Ningbin, que estava visivelmente atordoada ao seu lado. Bai Ningbin se recuperou por um momento e sorriu para Jian Liuer. Não é nada, Liuer, entre rápido. Bai Ningbin deu alguns passos à frente. Nenhum toque fofo veio mais perto de seus pés. Aquele Golden Retriever chamado Hongron nunca mais abanaria o rabo para ela. Expondo o sorriso único daquele cachorrinho, Bai Ningbin olhou para o segundo andar. Se fosse como de costume, Fang Yuan sempre estaria de pé perto do corrimão das escadas do segundo andar, sorrindo enquanto a via entrar. Bai Ningbin balançou a cabeça. Tirando tudo isso de sua mente, Liuer, esta será sua casa a partir de agora. Bai Ningbin levou Jian Liuer para o segundo andar. Ela abriu a porta do quarto principal, querendo pedir a Fang Yuan para se mudar rapidamente para o quarto de hóspedes. Mas não esperava que a cena diante de seus olhos a deixasse completamente atordoada no lugar.